Esse programa contém imagens reais e reconstituições de eventos. Alguns nomes e diálogos foram modificados. Janet e Michael Roseborough viviam uma vida de contos de fada. Tinha uma casa enorme, uma piscina novinha e o aniversário de 20 anos de casamento se aproximando. Mas nenhum casamento feliz está imune à traição. O caso dela foi inacreditável. Revoltante. Foi um homicídio. A causa não foi acidental. E depois, Melinda e David Harmon se conheceram no acampamento da igreja e pareciam um exemplo de casal apaixonado. Mas a tentação está em toda parte. Eles passavam tanto tempo juntos que não era difícil imaginar que tinha alguma coisa entre eles. Quando as paixões esquentam e segredos vêm à tona, até uma paquera de verão pode se tornar uma paixão perigosa. Nem nos meus sonhos mais bizarros eu pensei que ia conhecer alguém que seria assassinado. Porque 2 é bom, 3 é demais e 1 pode matar. Você não adora o verão? Tudo fica tão caliente. Quando o sangue esquenta, é difícil saber o que uma mulher ou um homem é capaz de fazer. Mas como se diz, não é vergonha nenhuma curtir as coisas boas da vida. Mas é melhor curtir uma coisa de cada vez. Para Michael Roseborough, a grama era sempre mais verde no jardim de outra mulher. Vocês entenderam. Ele aprendeu do jeito mais difícil que um caso secreto pode complicar muito a vida. Jen e Michael Roseborough passaram a vida inteira em uma cidade pequena e pacata, em pleno território Amish. Então, quase todo mundo conhece o casal. Michael Roseborough era sócio da agência funerária Roseborough, um negócio que o avô dele tinha fundado e foi sendo passado de geração para geração. A família de Jen era muito conhecida. Eles tinham muitos negócios na comunidade. E quando os dois se casaram, no verão de 1989, parecia uma combinação perfeita. Eles eram o Ken e a Barbie da comunidade. Eram populares, organizavam eventos, davam festas. A Jen era muito gentil. O sorriso dela era incrível. E o Mike parecia uma pessoa muito generosa e compreensiva. Eles eram um tipo de casal que todo mundo gostava. E eles se davam muito bem. Tão bem que era fácil para Jen ignorar o fato de a profissão de Michael não ser exatamente glamurosa. Acho que a Jen tinha orgulho do Michael e do que ele fazia. Ele sabia tocar a agência funerária e lidar com as pessoas. O negócio deles prosperou. E a renda do agente funerário também não era de se jogar fora. O dinheiro que ele ganhava anualmente me deixava abismada. Michael dizia que nunca ia precisar se preocupar com a falta de clientes, porque sempre teria gente morrendo. E Michael investiu boa parte desse dinheiro na casa onde Jen passou a infância e onde eles moravam com seus 4 filhos. Como um rei em seu castelo, Michael adorava receber a corte, organizando festas e churrascos para amigos e parentes. O Michael gostava de ser o centro das atenções. Ele estava sempre verificando se todos estavam à vontade, se tinham tudo o que precisavam. Ele era uma pessoa muito extrovertida. Os homens queriam ser como ele. E as mulheres, bem, elas queriam ficar com ele. Um perfeito cavalheiro. Mas todo mundo sabe que o perfeito cavalheiro é apenas um lobo paciente. O Michael era conhecido como, digamos, um mulherengo. Ele era um cara bonito e todo mundo sabia que ele era rico. Acho que isso ajudava muito com o sexo oposto. A Jen sabia muito bem que o Michael a atraía. Eu lembro que uma vez ela encontrou um recibo de flores que ela não tinha recebido. E ela confrontou o marido, mas ele só desviou o assunto. Quem é ela? Embora um adultério não seja algo sem importância, Jen precisa levar em consideração sua família. A Jen via o lado bom do Michael
e queria ajudar o marido a mudar. Então, eles fizeram terapia de casais juntos e foi assim que superaram o problema. No verão de 2008, tudo parecia estar em ordem. Com o aniversário de 20 anos de casamento se aproximando, Michael tem uma surpresa guardada para Jen. Ele planejou uma cerimônia para eles renovarem os votos de casamento na praia, em Alder Banks. Ia ser surpresa para ela. Mas nem tudo corre como planejado. Alguém está prestes a dar um fim a este final feliz. Conheça Andy Derrick, de 33 anos. O Michael Roseborough frequentava o mesmo café que a Andy. Toda manhã, indo para o trabalho, eles trocavam olhares. Às vezes conversavam um pouco. Bom dia. Mas ela era casada há um bom tempo. Tinha 2 filhos e estava criando uma família. Prazer. Para algumas pessoas, aquela aliança de ouro significa alguma coisa. Mas eu garanto que não é sempre assim. Está indo trabalhar? Eles começaram a se falar fora do café. Depois, as conversas passaram a ser por telefone, e-mail. Foi quando o relacionamento começou a evoluir para outras coisas. E como costuma acontecer, as coisas esquentam. E rápido. Eles passaram da conversa do tipo estou atraído por você, estou interessado em você, para um caso de verdade. Eles trocavam e-mails intensos e apaixonados. Às vezes 1 por minuto. Você sabe, nenhuma mulher resiste a uma carta de amor. Você despertou um leão dentro de mim. Eu estou apaixonado por você. Vou estar do seu lado, aconteça o que acontecer. Esconder o relacionamento dos vizinhos e da comunidade, considerando quem o Michael Roseborough era, seria impossível. Não tinha como eles manterem esse segredo. Nada como um pouco de perigo para acender o fogo da paixão. Mas quando as coisas esquentam demais, alguém pode se queimar. A Jen ia descobrir. O marido da Andy ia descobrir. Todo mundo ia ficar sabendo mais cedo ou mais tarde. E toda a vida deles ia desmoronar. Este trio está prestes a implodir. Um homem, uma esposa e uma amante. Não há espaço para todos eles. Mas qual vai dar o fora? Eu quero te apresentar um trio fatal. Michael, um empresário de sucesso, pai e marido. Jen, uma linda esposa e mãe carinhosa. E Andy, a amante casada de Michael. Não é preciso dizer o quanto Michael anda ocupado. O Michael e a Andy foram muito afobadinhos. Quando os dois decidiram que iam ter um caso, eles se jogaram de cabeça. Eles planejavam se casar. Eles iam até o fim com aquilo. Por isso, um dos 3 vai ter que sair da história. Mas qual deles se tornará um assassino? Eu quero tanto ser sua mulher que chega a doer. Eu abriria mão de tudo que eu tenho para ser seu marido. Bom, falar é fácil, mas um divórcio pode sair caro. E no caso de Michael, o preço dos advogados seria só o começo dos custos. A reputação dele estava em jogo. O bem-estar financeiro dele estava em jogo. Se ele se divorciasse, ia ter que sair de casa. E acho que também perderia a custódia dos filhos. Podemos dizer que Michael gostava do seu estilo de vida, assim como Jen. Caso se separassem, ela ficaria com metade de tudo. A Jen ia sair com muita coisa no caso de um divórcio. E o Michael sabia disso. E parece que Jen também sabe de algumas coisas. Ela se deixou enganar uma vez. Mas 2, nem pensar. A Jen perguntou para a filha, cadê o seu pai? E ela disse que ele tinha ido para a funerária cuidar de uns papéis. E a Jen disse, é incrível quanto seu pai tem cuidado de papéis ultimamente. Acho que ela sabia que ele estava tendo um caso. Mas nunca subestime o poder da outra mulher. Quando o Mike entrou na vida da Andy, ela ficou totalmente deslumbrada. Ela tinha tudo a seu alcance, coisas que ela nunca teve antes, e não resistiu à tentação. Alô?
Em uma rua pacata de uma cidade pacata, duas famílias podem ser arruinadas por um caso extraconjugal. Em uma noite quente de julho, alguém dará um fim violento a esse triângulo amoroso. Em 22 de julho de 2008, a Jen foi vista no banco da cidade fazendo transações. Eram tarefas diárias, coisas de mãe. O Michael Roseborough passou horas com a Andy. Ele estava num motel com a amante, tendo um caso apaixonado. À noite, em casa, Michael põe as crianças para dormir. É uma noite quente e agradável, perfeita para uma taça de vinho à beira da piscina. Mas Michael não está muito afim disso. Michael Roseborough disse que foi para a cama por volta das 10 horas da noite e deixou a esposa Jen fora na piscina. Ele disse que acordou às 10h58 e viu que as luzes da piscina estavam acesas, então ele saiu para ver por quê. E foi quando ele encontrou a esposa na piscina. Lancaster County 911. Everyone waits to drown. I'm sorry? Everyone waits to drown. Okay, is she breathing? No, she's not. O atendente instrui Michael a iniciar a reanimação cardiopulmonar até a chegada dos paramédicos. Os paramédicos chegaram na casa dos Roseborough. O Michael parecia preocupado, mas não estava histérico. Ele não estava desesperado como muita gente ficaria ao ver a esposa à beira da morte na piscina. Em vez de pegar o carro ou chamar um amigo para levá-lo correndo para o hospital, ele não fez nada disso. Ele ficou parado enquanto a esposa, pelo que sabemos, lutava pela vida dentro de uma ambulância. Às 11h57 da noite, sozinha no pronto-socorro, Jen Roseborough é declarada morta. A irmã da Jen entrou em casa dizendo: a Jen se foi, a Jen se foi. Ela caiu na piscina e está morta. Foi um daqueles momentos surreais que a gente não consegue entender direito por mais que tente. Foi muito estranho ela ter caído na piscina. A Jen sabia nadar, então aquilo não fazia nenhum sentido. É claro que não faz nenhum sentido. A questão é o que realmente aconteceu. O Michael falou com a polícia. Ele achava que a Jen tinha sofrido algum acidente na piscina. Ela podia ter escorregado, caído na piscina e se afogado. Improvável. O relato inicial do Michael era cheio de furos. Ele alegava que tinha entrado na piscina, pegado a Jen e puxado para fora. Mas ele estava seco. Ele também disse para a polícia que viu as luzes acesas quando acordou de noite. Mas os vizinhos disseram que elas estavam apagadas. E essa não é a única coisa estranha na versão de Michael. No local, a polícia não encontra nenhum sinal de uma queda. Na verdade, tudo parece arrumado demais. E de acordo com a necrópsia, a morte de Jen foi muito mais complexa do que um afogamento. A Jen Roseborough morreu de uma combinação de trauma por pancada, estrangulamento e os pulmões estavam cheios d'água, então ela morreu afogada. Mas não se afogou por acidente. Ela foi assassinada. Eu ouvi que a morte da Jen tinha sido um homicídio e fiquei tonta. Foi chocante. Eu não conseguia pensar em ninguém que quisesse machucar a Jen. E tudo parecia perfeito na vida dos Roseboroughs. O Michael disse para a polícia: o meu relacionamento com a Jen estava ótimo. A gente ia renovar os votos de casamento daqui a algumas semanas. Mas nós sabemos que isso não é verdade, não é? Só ficamos sabendo que ele estava tendo um caso depois de uma dica anônima. Nós investigamos, interrogamos a Andy e ela admitiu que estavam envolvidos. Que feio, cobiçando o homem de outra mulher. E se livrar da concorrência é um bom jeito de consegui-lo. A polícia perguntou para Andy sobre o caso que eles tiveram. E ela respondeu de um jeito espontâneo. Eu não sabia que tinha acabado. Andy Derrick não hesita em confirmar que está saindo com o marido de uma mulher assassinada. Por outro lado, é difícil não defender o homem por quem estamos apaixonadas. Mas até onde Andy estaria disposta a ir? Quem era a única outra pessoa no mundo que tinha algum interesse em ver a Jen Roseborough morta? Bom, era a Andy.
Se tem uma coisa que eu entendo é que nada pode separar duas pessoas apaixonadas, exceto, talvez, um assassinato. Na delegacia, Andy está contando à polícia tudo sobre seu caso com Michael Roseboro, cuja esposa, Jen, foi encontrada morta em sua casa. A Andy contou para a polícia que tinha falado com o Michael várias vezes no dia em que a Jen foi morta. E nessas conversas, eles falavam dos planos de realizar a fantasia de se casarem, de deixarem tudo para trás e ficarem juntos. Algumas horas antes do assassinato da Jen, a Andy mandou um e-mail para o Michael e disse alguma coisa como: estou louca para ser sua mulher e sei que isso vai acontecer em breve. Como qualquer mulher, eu adoro um bom casório, mas poucas horas depois de cometer um homicídio, já é demais, até para mim. O Michael e a Andy eram adultos, tinham famílias. O futuro que eles imaginavam era quase uma ilusão. Então, existia um motivo para tirar a Jen da jogada. Só há um pequeno problema. Andy tem um álibi incontestável. O marido da Andy, que sem dúvida tinha motivos para estar com raiva dela na época, confirmou a versão da esposa desde o início, quando falamos com ele. Disse que estavam dormindo. Então, Michael é o único suspeito. Os investigadores acreditam que se Andy souber de algo, eles conseguirão convencê-la a entregar seu amante. Quando a polícia contou para Andy que o Michael tinha outros casos, que ele teve outras mulheres antes, ela ficou muito chateada. Eu acho que as palavras dela foram: eu me sinto uma mulher traída. Apaixonada e perdida num turbilhão de emoções, Andy não percebeu como Michael era bom nesse jogo. Michael, who's Kathy? Apparently you were seeing somebody else right before me. I trusted you. A polícia achou que Andy podia não estar contando a história inteira para eles. E talvez, com a revelação de que o Michael era um mulherengo, ela aceitasse contar o resto. Andy continua falando, e ela mais parece estar recitando o diálogo de uma novela romântica. Can't believe that you would jeopardize what we had. All those dreams we had. Uma obsessão perversa e doentia é como eu resumiria o relacionamento deles. Nesse caso em especial, o mundo de Michael Roseboro girava ao redor da Andy. E tinha um obstáculo enorme entre ele e a Andy, que era Jen Roseboro. Querida Andy, eu prometo que estarei aqui para você. E eu farei o que for preciso para que você seja minha esposa. Parece um homem determinado. Por sorte, Michael deixou uma trilha conveniente de pistas. Na noite em que a esposa dele morreu, dava para ver que ele tinha sido arranhado por alguma coisa ou por alguém. O rosto dele estava sangrando quando foi interrogado pela polícia. O detetive perguntou o que aconteceu com o seu rosto. E ele disse: eu fui brincar com as crianças na piscina e me arranhei. Parece compreensível. Ou não. A filha que ele escolheu para dizer que tinha arranhado o rosto dele roía as unhas até chegar na carne. Ela quase não tinha unhas e não ia conseguir arranhar nem ele nem ninguém. Mas Jen era o tipo de garota que não recusava uma ida ao salão. E suas unhas bem feitas guardam a maior pista de todas. Não há dúvidas de que a Jen Roseboro revidou durante a luta. Porque tinha DNA o bastante nas unhas dela para a gente identificar o assassino. E era o DNA de Michael Roseboro. Bem quando ele acredita que vai escapar da lei, surge uma coisinha irritante chamada ciência. A Jen Roseboro não era tão forte quanto Michael, ela não ia conseguir vencer, mas conseguiu o DNA que nos ajudou a condenar seu assassino. Então, de certa forma, ela deu pra gente o melhor testemunho que podíamos ter. Em julho de 2009, Michael Roseboro é julgado pelo homicídio de sua esposa. Ele alega ser inocente, mas o júri não acredita. Ele está na penitenciária estadual de Mahoney cumprindo prisão perpétua. A Jen tinha alma bondosa. Ela era uma boa pessoa e uma boa mãe que devia ter o direito de ainda estar aqui. Nós temos que entender que é possível sair de um casamento com dignidade com os nossos filhos para evitar que eles se machuquem ainda mais. Na verdade, o Michael não era a pessoa que todo mundo pensava. É revoltante pensar que ele achava que ia escapar, que ele era esse tipo de pessoa.
Angie nunca foi acusada de qualquer crime. E ninguém sabe o que fez Michael perder a cabeça naquela noite fatídica. O que está claro é que ele segurou a Jen pelo pescoço. Ela esticou o braço e arranhou o rosto dele. Em algum momento, ele a empurrou e ela pode ter batido a cabeça. Aí ele a segurou embaixo d'água até ela se afogar. É a maior das traições, com o mais trágico dos finais. Existia um risco enorme no relacionamento extraconjugal do Michael e da Angie, mas eles não ligavam. Nada ia impedir os dois. O Michael assassinou a esposa brutalmente, em um ato de extrema traição, porque ele estava obcecado em ficar com a namorada. E isso é absolutamente desprezível. Ah, o desejo. Ele nos instiga a fazer coisas terríveis. Mas nem sempre é o marido que sucumbe às tentações da carne. Um simples passeio na piscina pode fazer uma garota tremer com as possibilidades. Mas cuidado com o que deseja. Seduzir 2 homens pode ser muito divertido, mas você não vai fazer sucesso no piquenique da igreja, especialmente quando alguém acaba morto. Em Olathe, no Kansas, todo casamento tem 3 membros: o marido, a mulher e o Espírito Santo. Olathe é uma cidade cristã, um vilarejo sagrado no interior americano, onde uma rápida visita à igreja no domingo é o bastante para saber quem está doente, em casa, e quem precisa dar explicações. Antigamente a gente ia à igreja no domingo de manhã, no domingo à noite e na quarta à noite. A vida simplesmente era assim. Certas coisas eram proibidas. Nós não podíamos beber, fumar e nem sair com meninas que fizessem isso. Mas até mesmo nessa cidade, meninas boas podem fazer coisas más. Às vezes, basta uma faísca para explodir um casamento e destruir vidas inteiras. E David e Melinda Harmon sabiam tudo sobre faíscas. David e a Melinda se conheceram em um acampamento de verão da igreja quando tinham uns 15 anos. E, como em qualquer acampamento, rolava um clima entre os meninos e as meninas. Ah, os acampamentos. Os chalés aconchegantes, as noites quentes de verão, o cenário de tantos romances jovens. Mas o acampamento da igreja não é exatamente o tipo de lugar onde os hormônios adolescentes podem correr soltos. Obviamente, sexo antes do casamento estava descartado. Não podiam nem se beijar. Seriam dedurados se fossem vistos se beijando. Realmente, os relacionamentos não podiam passar da paquera. Quando um beijo à luz da fogueira é proibido, acho que só resta uma alternativa para 2 jovens apaixonados no fim do verão. Era realmente comum os nazarenos se casarem jovens, com 19, 20, 21 anos. O David e a Melinda não viam outras opções na vida. Todo mundo na cidade se casava jovem e eles também fizeram isso. Em 1977, com apenas 20 anos, David e Melinda se casam em Olathe, no Kansas, para começar uma vida a 2 e curtir a vida de casados. O David e a Melinda eram muito felizes. Eles pareciam o casal nazareno perfeito, o casamento cristão perfeito. E ele amava muito a esposa, não tenho nenhuma dúvida a respeito. E ela ama o marido. Mas quem não amaria? David era a combinação perfeita de cérebro e músculos. O David era grandão, ele era bonito e também muito inteligente. Depois de conhecer a Melinda, ele entrou na Universidade do Kansas para fazer administração. O David acabou trabalhando em um banco. Ele era gerente de empréstimos. Era dedicado, fazia um bom trabalho. E pode apostar que um jovem ambicioso como David chama a atenção de suas colegas de trabalho. As meninas adoravam o David. Ele estava sempre feliz. Ele sorria todo o tempo. E sempre sabia o que fazer para fazer a gente rir. E quem não adora um homem com senso de humor? Enquanto isso, Melinda vive o sonho de toda mulher e mexe com a cabeça dos homens. Por onde essa loira passa, provoca pensamentos impuros. Mas ela é mais do que apenas um rostinho bonito.
A Melinda arranjou um emprego como secretária do reitor de alunos da Universidade Nazarena do Meio Oeste. Ela sempre foi muito extrovertida, muito aberta a conhecer novas pessoas e gostava de trabalhar com os alunos. E um desses alunos era um veterano impressionante, Mark Mengeldorf, de 21 anos. Mark Mengeldorf era o rei do campus. Ele era o presidente do conselho estudantil, era o homem que todos queriam ser. 1,90 m, 110 quilos, um cara bonito, realmente impressionante. E estava sempre disposto a ajudar as pessoas e fazer novos amigos. Oi, Mark. Como uma secretária jovem e bonita, talvez? Melinda. O Mark e a Melinda ficaram amigos porque, como ele era o presidente do conselho estudantil, ele estava sempre no escritório do reitor e parece que a Melinda acabou se interessando bastante pelo Mark. As vantagens de uma faculdade pequena. É tão fácil ficar íntima dos alunos. Havia muita especulação sobre os dois, os boatos corriam soltos. As coisas começam a ferver. E é só uma questão de tempo até elas transbordarem. O David não precisou de muita ajuda para ligar os pontos. Ficou bem óbvio que ela devia explicações para ele. David Harmon e sua jovem esposa Melinda são casados e fiéis desde que saíram do colégio. Mas no terceiro ano de casamento surge um conquistador no horizonte. E onde há músculos bronzeados, há problema. A Melinda, o Mark e o David tinham uma dinâmica estranha, porque a Melinda conheceu o Mark e logo em seguida o apresentou para o David. David? Então os dois viraram bons amigos. Começaram a jogar raquetebol juntos, jogavam hóquei juntos, depois saíam para comer juntos. Eu jogava hóquei com o David e quando ele jogava, o Mark quase sempre estava junto. Eles chegavam juntos e iam embora juntos. Eu passava pela casa dos Harmons e vi o carro do Mark parado na frente todas as noites. E Melinda? Bom, ela era um modelo de hospitalidade cristã. A Melinda cozinhava para o Mark, lavava as roupas dele. Ele era, na prática, um irmão mais novo. Limonada. Para mim, eles eram simplesmente bons amigos. Eles tinham acolhido o garoto. Mas eu sempre senti que o Mark era o maior interessado da história. É como dizem por aí, quem cria cobra acaba sendo picado. Embora seja bom ter amigos, em um casamento, 3 é demais. Eu acho que um aluno de faculdade não tinha por que passar o tempo todo na casa de amigos casados. Para mim, só podia ter 2 motivos. Ou ele queria estar com o David, ou ele queria a companhia da Melinda. Eles se tocavam demais, eles riam demais e passavam tempo demais longe do David. O próprio David não questionava tanto a presença constante do Mark na sua casa. Mas os outros começaram a ter suspeitas cada vez maiores de que havia alguma coisa errada acontecendo. Em uma cidade cristã, onde uma saia mais curta pode ser tabu, os boatos correm soltos. Nós ouvíamos que o Mark e a Melinda estavam saindo juntos, ou que o Mark estava na casa deles todo o tempo. Era incompreensível para nós. A gente não podia acreditar que a esposa do David faria algo desse tipo, porque ele era louco por ela. As coisas entre os dois estão começando a esquentar. Mas no calor do verão, um mergulho na piscina é um bom jeito de se refrescar. Um vizinho viu os dois juntos em uma piscina pública, de mãos dadas e muito íntimos um do outro. Quando a Melinda percebeu que o vizinho viu o que eles estavam fazendo, ela saiu bem rápido da piscina e foi falar com ele usando todo o seu charme para tentar distraí-lo. Como ninguém sabe o que os dois faziam a portas fechadas, é difícil dizer até onde foram. Mas eles não tinham nenhum problema em declarar seu amor por escrito. Querido Mark, meus sentimentos são muito intensos. Acredito que você é um presente especial de Deus. Com amor, Melinda. Quando a mulher apronta por aí, o marido é sempre o último a saber.
E ninguém gosta de ser o último. Mas David não é bobo. E a tensão começa a aumentar. Eu mencionei para ele que a gente ia jogar hóquei no fim de semana. E eu disse, não esquece de dizer o horário para o Mark. E ele disse, eu não sou a babá dele. Foi quando percebi que o relacionamento entre eles estava desgastado. Eu senti que o David achava que podia existir alguma coisa entre o Mark e a Melinda. Não é nada fácil estar entre a cruz e a espada. E neste trio, todos têm algo a perder. Se o caso viesse a público, David seria ridicularizado pela sociedade, o Mark sofreria medidas disciplinares da universidade e também tinha grandes chances de ser expulso. E a Melinda perderia o emprego. Também provavelmente carregaria o estigma de esposa infiel pelo resto da vida. Com tanto em jogo, estava na hora de David pôr as cartas na mesa. Quando joguei hóquei com o David pela última vez, ele não queria estar lá. Ele disse especificamente que precisava ir embora às 3 horas. Dava para ver que tinha algo de errado. Às 3 em ponto, ele já estava saindo. Eu nunca tinha visto o David daquele jeito. A tensão é palpável no lar dos Harmons. E para um deles, é uma questão de vida ou morte. O que eles sentiam um pelo outro se desenvolveu naquele ambiente que realmente era extremamente restritivo. E às vezes, quando a paixão acontece num ambiente assim, ela acaba explodindo. E a justiça não virá tão cedo. Foram anos de frustração até que finalmente nós entendemos que nada ia acontecer, porque a polícia não tinha como provar. O universitário jovem e bonito Mark Mengeldorf se meteu no casamento de David e Melinda Harmon. E as coisas andam meio constrangedoras, para dizer pouco. Mas alguém está prestes a resolver o problema por conta própria e eliminar uma das pontas do triângulo. Em 28 de fevereiro de 1982, o vizinho dos Harmons estava no sobrado onde morava e relatou que ouviu, no meio da noite, barulhos altos de pancadas. O vizinho perdeu o sono, então, cerca de 1h30 depois, alguém bateu na porta dele de forma desesperada. O vizinho abre a porta e encontra Melinda em pânico. A Melinda disse que tinham roubado a casa dela, o David tinha levado um golpe e ela tinha desmaiado. O vizinho olhou e viu que tinha um hematoma pequeno no rosto dela. Também tinha sangue na parte de baixo da camisola. O vizinho descreveu o comportamento da Melinda como se ela estivesse em estado de choque. Momentos depois, quando a polícia chega à casa dos Harmons, eles encontram uma cena chocante. Tinha sangue espalhado pelas paredes, no teto da sala. Era um caso claro de violência excessiva. Provavelmente com um instrumento sem corte. Foi, sem dúvida, uma das cenas de crime mais impressionantes que eu já vi. E para os amigos de David, é difícil ouvir a palavra homicídio. Não podia ser verdade. Isso não podia estar certo. A gente não podia acreditar naquilo. Por que o David? Por quê? Eu fiquei atordoado. Quem faria aquilo com aquele cara? Ele era tão bacana. Não fazia nenhum sentido. Eu fiquei chocado. Estranho. Melinda parece estar lidando bem demais com a perda do marido. Primeiro, ela arranja um amante. Depois, seu marido aparece morto. Eu já ouvi essa história antes. A Melinda disse que 2 homens negros invadiram a casa e queriam pegar a chave do banco com o marido dela. Mas eles pegaram a chave e o espancaram até a morte. Então a polícia foi ao banco, armada até os dentes, para interceptar os assaltantes. E ali eles esperaram. E os ladrões que tinham matado para conseguir aquela chave nunca apareceram. Melinda tem uma imaginação muito fértil. Pena que ela deixou alguns furos na história. Ela disse que levou um soco e desmaiou. Ela tinha os arranhões na bochecha, mas não condizia com a força que seria necessária para derrubar alguém. Parece que Melinda está esquecendo um pequeno detalhe: a evidência forense.
Ela disse que estava deitada do lado do marido enquanto ele era espancado, mas a distribuição das manchas de sangue na camisola dela indicava que a pessoa estava em pé a alguns metros de distância. Se Melinda estava assistindo à distância, parece que outra pessoa fez o trabalho sujo. E eu me pergunto, quem seria o ajudante? O Mark Mengeldorf foi direto para a cena do crime. Ele foi correndo para lá. Ele disse que estava lá porque era amigo da família e queria apoiar a Melinda, ver como o amigo dele, o David, estava, e por aí vai. Mas nós sabemos que Mark é mais do que um amiguinho preocupado, não é mesmo? Foi curioso, porque ele chegou de banho tomado e vestindo um blazer de veludo. Então o melhor amigo do Mark tinha acabado de ser assassinado e ele quis parar para se arrumar? Não fazia nenhum sentido. E uma busca no apartamento de Mark leva a novas suspeitas. Os investigadores acharam muitas cartas e cartões no quarto do Mark Mengeldorf, escondidos em uma caixa. Eram cartas de amor da Melinda para o Mark. E eram cartas apaixonadas. O Senhor colocou você no meu caminho. Eu te amo. Não ficou claro se eles tinham um relacionamento físico, íntimo, sexual. As cartas eram obviamente inapropriadas. E se o Mark e a Melinda estavam tendo um caso, os investigadores podiam ter encontrado um possível motivo. E os dois eram os principais suspeitos. Se você acha que a saga está perto do fim, está enganado. Algumas pessoas escapam impunes, ao menos por algum tempo. As autoridades não tinham um caso incontestável. Tinha muita evidência circunstancial, mas estava longe de ser um caso fechado, sem nenhuma lacuna. A investigação esfria, mas os boatos em Olathe persistem. O Mark e a Melinda foram condenados pela opinião pública. Era tanta fofoca e as pessoas contavam tantos detalhes sobre o Mark e a Melinda que nós ficamos esperando o próximo acontecimento, o próximo e o próximo. Só que o próximo acontecimento nunca surge e os amantes sortudos finalmente podem ficar juntos. Mas às vezes a vida toma um rumo inesperado. O Mark entrou na escola de administração de Harvard e tirou seu MBA. A Melinda deixou Olathe quase imediatamente depois do enterro. Ela fugiu. Ela foi para Ohio, onde tinha a família, e acabou tocando sua vida. Tudo isso para eles acabarem separados? Que final estranho para uma história sórdida. Mas como toda boa história, ela tem uma reviravolta. Em 2001, a polícia basicamente reabriu o caso por esporte. Tinha passado tanto tempo que talvez, e somente talvez, eles pudessem resolver aquele caso. Em 2001, o detetive de Olathe bolou um plano. Ele ia simplesmente abordar a Melinda Harmon, aparecer do nada, ir até Ohio, bater na porta dela e ver se ela falava com ele. Mas quando os detetives localizam Melinda, são eles que ficam surpresos. Pelo jeito, o tempo foi generoso com a ex-senhora Harmon. A Melinda teve uma vida de muita sorte em Ohio. Ela se casou com um dentista muito bem-sucedido. Eles moravam em uma casa enorme, em uma rua sem saída. Era pouco provável que ela deixasse um pequeno deslize do passado estragar tudo. Os detetives não teriam se surpreendido se ela tivesse batido a porta na cara deles. Mas eles tocaram a campainha, a porta se abriu e lá estava a Melinda, usando só um roupão de banho e uma toalha na cabeça. É isso que eu chamo de uma boa recepção. Ela não só não bateu a porta, como convidou os detetives para entrar. E estava muito disposta a falar com eles. Eles simplesmente perguntaram o que tinha acontecido naquela noite. De repente, ela contou que o marido tinha sido assassinado não por 2 homens negros, mas por um homem branco usando uma máscara de tecido. E ela não falou nada sobre a chave do banco. Bom, as lembranças se apagam depois de 2 décadas, mas para os investigadores, essa é exatamente a brecha que esperavam. Não existe absolutamente nenhuma forma possível de ela ter vivido uma experiência tão traumática e esquecido os detalhes. Então eles tiveram certeza.
depois de ouvir a segunda versão de que Melinda tinha mentido no começo. E nada como gravar um depoimento para desembaraçar uma teia de mentiras. Então os detetives a levam para a delegacia e começam a questioná-la. Quando a Melinda falou com os detetives, foi realmente uma coisa muito confusa, mas no final ela acabou entregando o Mark. In my heart, I know that. Primeiro, Melinda traz seu marido e depois seu grande amor. Só podemos dizer que o amor de uma mulher é algo inconstante. Revisamos a evidência várias vezes e achamos que era o bastante para acusá-la de homicídio qualificado e o bastante para condená-la. E é o que fazem. Em maio de 2005, Melinda Harmon, agora Melinda Raish, troca sua confortável mansão por um beliche aconchegante atrás das grades. Ela é considerada culpada de conspiração para cometer homicídio e pega de 10 a 20 anos de prisão. Eu fiquei tão chocada quando me disseram que ela realmente era culpada. Eu quase saí pulando pela rua, gritando e festejando. Eu não conseguia acreditar. Mas ainda havia um peixe a ser fisgado. E a polícia fica surpresa ao ver o tamanho do peixe que Mark Mangeldorf se tornou. O Mark, por sua vez, teve uma vida cheia de sucessos e conquistas. Ele era administrador de várias empresas grandes. Ele ganhava muito dinheiro. Ele tinha se dado bem de verdade. Ele tinha tudo. E tem tudo a perder. O Mark se declarou culpado porque o caso era difícil e ele ia pegar prisão perpétua. Os promotores ofereceram de 10 a 20 anos. E ele disse, quer saber? Esse é um acordo que eu não posso recusar. Mark Mangeldorf pode ter passado as 2 últimas décadas vivendo como um rei, mas passará os próximos 10 ou 20 anos em uma penitenciária estadual do Kansas, pagando por seus pecados de 1982. Pelo que eu entendi, a Melinda deixou a porta destrancada naquela noite. O Mark entrou, ela se levantou da cama e assistiu a uma certa distância enquanto o Mark espancava o David até a morte. Eles mataram alguém para ficar juntos e depois se separaram. E nessa história, ninguém tem um final feliz. O David não fez nada para merecer ser espancado até a morte. É revoltante pensar que eles o mataram e depois foram viver felizes, sabendo que tinham matado um homem. A morte do David não fez nenhum sentido. Não havia motivo para ele morrer naquele dia. O Mark e a Melinda vão ter que se entender com Deus. E isso é para o resto da vida e por toda a eternidade. Versão brasileira, Vox Mundi. A solução mais comum quando alguém pega o marido pulando a cerca, geralmente é o divórcio. Mas, infelizmente, algumas pessoas apelam para medidas mais radicais. O melhor conselho para histórias como esta é manter suas amigas bem perto e as amigas do seu marido mais perto ainda.